A origem da China comunista está na queda da dinastia Qing. A dinastia Qing, ela é derrubada no começo do século XX pelo Kuomintang, o partido do Chiang Kai-shek, que, diga-se de passagem, era um ex-soldado do exército imperial japonês, tinha sido toda a sua formação militar se deu no Japão. A China era um país sem grande controle central, né? A dinastia Qing, ela era bastante ineficaz em controlar aquela vastidão territorial chinesa. Então, no esteio ali da Revolução Comunista na Rússia, também vão nascer, como a gente já falou, diversos movimentos comunistas em países pelo globo, né? E na China vai nascer também. Na China vai nascer o movimento comunista sob liderança do Mao Tse-tung. E aí, nos anos 30, já tem uma guerra civil acontecendo na China, do Kuomintang contra os comunistas do Mao Tse-tung. E aí acontece uma situação curiosa, porque a gente vai ver efeitos, ondas dessa guerra civil chinesa sendo sentidas na União Soviética. O que o Stalin vai fazer no contexto da guerra civil chinesa? Ele tem comunistas lutando na guerra civil chinesa. O que o Stalin vai fazer nesse contexto, nos anos 30? Ele vai ignorar os comunistas chineses e vai financiar os nacionalistas chineses, né, o Chiang Kai-shek, o Kuomintang. Ele vai financiar eles com a maior dotação de equipamento de defesa, né, de equipamentos militares do mundo na China. Teve equipamento italiano, teve equipamento alemão, americano, mas o número de tanques, veículos, aeronaves, tudo, munição, tudo que veio da União Soviética para o Chiang Kai-shek foi muito maior do que qualquer outra nação do mundo entregou. Daí, esse ato criou um certo ressentimento do Mao com a União Soviética. Mas por que Stalin fez isso? Stalin fez isso porque quem mandava no país naquele momento era o Kuomintang. E o Kuomintang, ele estava combatendo diretamente os japoneses que estavam invadindo a China. Então, pouco depois que o Kuomintang ele expulsa o Mao Tse-tung do sul da China, né, forçando o início da Grande Marcha de 34, a Longa Marcha, Long March, né, que eles chamam, e o Mao vai se refugiar no norte do país, depois de percorrer uns 12 mil quilômetros. Ele vai se refugiar no norte do país mais de um ano depois, mais de um ano de marcha. Mao se isola numa pequena região do norte da China, e aí o Stalin continua a pressionar fortemente o Kuomintang, né, militarmente contra os japoneses. A situação ela vai assumir contornos muito maiores com os Estados Unidos tomando o lado da China contra o Japão, né, e vai forçar o Japão a abandonar suas conquistas na China, sob pena de congelar os ativos japoneses nos Estados Unidos e acabar com as exportações de petróleo e aço para o Japão. Duas coisas que o Japão necessita para sua continuidade de existência. E aí o Japão vai desafiar a ordem norte-americana, vai elaborar um plano para tomar esses recursos para si no sul da Ásia, né? Petróleo das Índias Orientais Holandesas, da Indonésia hoje, né? E todos os outros, borracha, todas as outras matérias-primas das outras colônias europeias, que nesse ponto estão em guerra contra os alemães. Mas é curioso a gente entender que todo esse desejo japonês de se expandir para o sul, expandir seu império, de se tornar um grande império, onde todas as matérias-primas necessárias para sua indústria são asseguradas por eles mesmos
advém de uma política de tarifas norte-americana de 1931. A lei... Agora, essa lei... Alguma coisa Smuts, lei Smuts... É o nome de 2 deputados, tá? Alguma coisa. Talvez você consiga achar aí. É a lei de tarifas de 1931. Essa lei de tarifas, ela foi elaborada nos Estados Unidos para quê? Para proteger... Lei tarifária Smoot-Hawley. 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 Olha que curioso. Obrigado, Google. Olha que curioso. Essa lei foi aprovada nos Estados Unidos para proteger o mercado norte-americano, que estava sofrendo, digamos assim, com importações mais baratas, né? E aí, para incentivar o mercado norte-americano, colocaram essas tarifas. Essas tarifas atingiram pesadamente todos os países do globo, né? Com destaque especial para o Japão. E a indústria japonesa se viu sufocada com essas tarifas, né? E todos os outros países fizeram o quê? Contra-tarifas. E contra-tarifas começa uma guerra tarifária no mundo inteiro. E é essa lei aí que é tida como o nascedouro da ideia japonesa de se tornar um império hemisférico, né? A ideia da criação da esfera de coprosperidade pan-asiática, que era com esse nome que os japoneses nomeavam o seu novo império, né? Deram esse nome para o seu novo império, esfera de coprosperidade pan-asiática.